Fala, torcedor atleticano! Quanta coisa pode passar num time de futebol em poucos dias, né? Atlético Paranaense, na última vez que a gente apareceu aqui para um pré-jogo, para uma análise de fim de semana, o Cuca era o técnico e estava indo para o jogo contra o Corinthians. Agora o Atlético Paranaense encara domingo Vitória, mas em busca de um treinador, né? Se antes o discurso era: o Atlético precisa fazer um bom mercado da bola. Agora, além do mercado da bola, o Atlético precisa de um treinador. E qual opção você prefere? Um treinador que chegue e resolva? Um treinador para longo prazo? Um treinador provisório? É o que a gente vai debater nesse vídeo especial aqui do meu canal Futebol Sul-Americano, a Casa do Futebol Latino, Copa América rolando, daqui a pouco tem conteúdo da Copa América, né? A Venezuela ganhou 2 partidas, o Uruguai tá sobrando, Brasil ainda capengando, né, nesse início de trabalho do Dorival Júnior. A gente vai debater muito isso aqui no canal, mas eu quero desde já te chamar para acompanhar esse assunto que eu vou trazer para vocês, inclusive das movimentações, né, nos bastidores. Então vem comigo, esse é o Futebol Sul-Americano, a Casa do Futebol Latino. Olha, se inscreva no canal, deixa like no vídeo, né, e comente aqui comigo. Eu olhava aqui as taças, a Conmebol Libertadores e Conmebol Sul-Americana, e estava pensando aqui, será que teve um técnico que já ganhou as duas? O Diniz ganhou a Libertadores. Será que o Diniz vem para copar a Sul-Americana? Eu não me lembro de um treinador que tenha vencido as duas competições. Se você sabe, coloca aqui nos comentários. Mas o assunto de bastidor é o seguinte: o Diniz é, sim, o preferido da diretoria do Atlético Paranaense. O Diniz publicamente disse que quer dar um tempo, portanto, o Atlético está dando este tempo. A pergunta que eu faço para vocês: o Atlético deveria dar esse tempo ou já deveria anunciar um técnico? Um apagador de incêndio, vamos dizer assim, um técnico que chegaria e conseguiria unir este grupo e tentar fazer da temporada menos danosa ao Atlético, do jeito que as coisas estão, é Mano Menezes. Mano Menezes é um treinador experiente, né? Não é o meu preferido, vocês já viram aqui no meu canal qual que é o meu preferido, mas o Mano Menezes tem experiência suficiente para entender, né, o que o Atlético precisa para este momento. Não há informação que o Atlético procurou o Mano Menezes, não há essa informação. Simplesmente que o Petralha quer o Diniz. Só que a gente está falando de um tempo, né? Eu suponho aqui que estamos falando de um mês da saída do Diniz do Fluminense, um mês para ele assumir o Atlético. Mas o Mano Menezes está aí no mercado e é um profissional que poderia, neste momento, sentar, vamos dizer assim, na janela e ir, né? O meu preferido, se a gente raciocinar com a cabeça do Fernandinho, e eu vou colocar aqui, antes de mais nada, né, a declaração do Fernandinho lá em BH, sobre o que ele pensa sobre o futuro treinador do Atlético. Deixa eu colocar aqui, ó. Tá, o Atlético sempre foi, né, nos últimos anos, principalmente, nos últimos 10 anos, 15 anos, teve uma mudança de um clube que implementou uma metodologia diferente de trabalho, um clube onde se visava todas as categorias jogarem o mesmo tipo de futebol, praticar o mesmo tipo de treinamento. Então, em 2021, quando eu tive uma conversa com o presidente, na época ainda o Paulo Autuari estava aqui, o William Thomas, uma das visitas que eu fiz ao CT foi visando saber um pouco mais desse trabalho, se era parecido com aquilo que eu vivia no momento, e era muito similar. Na minha chegada em 2022, eu percebi que as coisas mudaram um pouco, a metodologia já era um pouco diferente,
E eu sou uma pessoa que consigo me adaptar muito fácil a essas mudanças, então para mim não foi problema nenhum. No caso, em 2022 tinha um treinador que era meu conhecido, que era o Filipão, então a minha adaptação acabou sendo muito fácil, muito facilitada. Depois nós tivemos uma troca constante de treinadores, mas acima de tudo eu acho que o Atlético sempre tentou e permanecer nessa questão da metodologia de jogar o mesmo tipo de futebol, dando prioridade para as categorias de base. Talvez esse ano tenha sido um ano atípico, diferente, que teve um investimento um pouco maior, mas quando você pega a equipe do Atlético, você tem uma quantidade muito elevada de jogadores que são criados no Atlético, são criados no CT do Caju. Então, acho que a gente, independente de qualquer coisa, a gente precisa voltar nesse caminho, né? nesse trilho, para poder fazer com que o Atlético consiga os resultados que ele deseja, porque eu acho que o Atlético conseguiu chegar onde está hoje porque trabalhou dessa maneira no passado. Tá aí a declaração do Fernandinho. E o que a gente pode extrair dessa resposta, né? É o tal do jogo CAP, que eles dizem, né? Alguém que chegue no CT do Caju e coloque o Atlético principal jogando de um jeito, o Atlético sub-20, o Atlético das categorias de base, né, o Atlético feminino, vamos colocar assim, jogando tudo de uma maneira caracterizada pelo mesmo tipo de futebol. O Fernando Diniz tem esse perfil de ser um treinador que coloque a sua raiz, né, e consegue difundi-la, né, em diversas categorias, por exemplo, como eu citei aqui. Ou pode existir até um outro profissional com essas características. O problema é que isso leva tempo. O Atlético, nessa linha que o Fernandinho está falando, né, teria que dar tempo para o Diniz fazer esse tipo de trabalho. Então, por que eu disse antes de rolar a entrevista do Fernandinho que o meu favorito é Lúcio Gonzalez? O Lúcio Gonzalez, primeiro, está identificado aqui com o Atlético, está iniciando a sua carreira de treinador, é o atual auxiliar do Cudê no Internacional, conhece o Atlético, conhece boa parte dos jogadores que estão no plantel do Furacão, e eu acho que ele seria uma alternativa a um treinador como o Mano Menezes, por exemplo. Ele pode chegar e já fazer as coisas andarem. Até que o Atlético tenha o tempo de trazer, por exemplo, um Diniz ou algum outro profissional que ele entenda nessa ideia do Fernandinho, né? Ficou um pouco confuso, mas o que eu estou querendo dizer? O Diniz não quer agora. Pode ser que daqui a um mês ele queira, né? Então, se é para esperar o Diniz, para ir nessa linha do Fernandinho, né, plantar ali um sistema de jogo para todas as categorias do Atlético, se for para fazer essa espera, que venha o Lúcio até o fim do ano, né, que venha o Lúcio para ser, né, já que ele está de auxiliar ainda, ou ser o principal jogador, o principal treinador do Atlético, com a batuta de um outro treinador, né, ou simplesmente apostar num figurão como esse, Mano Menezes, há quem diga aí Luxemburgo, mas eu particularmente, se fosse para fazer uma transição, já que a temporada está uma bagunça, a temporada do Atlético está uma bagunça, então se for para fazer uma transição, eu insistiria em Lúcio Gonzalez, né? Eu tenho certeza, se fizer um convite ao Lúcio, dificilmente ele recusaria. Ah, mas e se eu chamo o Lúcio para dizer que ele vai ficar até dezembro porque está vindo o Diniz? Mas aí precisa saber se o Diniz é a ideia do jogo CAP. Né? O Fernandinho, ele faz a declaração ali, ele não fala em nome de ninguém. A gente está interpretando aqui que o Diniz é um cara que consegue trabalhar muito com categorias de base, né, com formação, né, e quem sabe estar à frente desse projeto de novo do Atlético de fazer em todas as suas esferas. É um assunto delicado, é um assunto difícil,
é um assunto que quanto mais o tempo passa, pior fica. Então o Atlético, eu acho que ele precisa estancar essa ferida. Não dá para ir para jogos aí importantes do Campeonato Brasileiro, daqui a pouco volta a Sul-Americana, a Copa do Brasil já tem confronto marcado com o Ipiranga, o Atlético não pode perder tempo. E eu acho que se ficar insistindo com o Juca, né, com o pessoal que está ali na comissão técnica interina, o Atlético vai perder tempo. Né? Eu quero. Aqui é sempre um lugar franco, né? Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários o que vocês pensam deste momento, né? Tem 3 nomes aí na capa, né? O Mano Menezes, o Lúcio e o Diniz. Não, não precisa frisar, não precisa especificar, né, nessas 3 figuras, mas os perfis. Qual o perfil de técnico você acha que o Atlético deveria buscar? Eu volto numa próxima oportunidade aqui no meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa like no vídeo. Grande abraço.